nome é Natália Salazar. E eu sou a Renata Schmidt. E esse é o podcast Pátria Amada Criminal. Sejam muito bem-vindes. Bem-vindes. Também achou meu nome estranho de novo? Não achei o seu nome estranho. Eu não achava o seu nome estranho, que fazia tanto tempo que a gente não gravava que me deu um bug do milênio. Tudo bem, faz parte. E daí eu não entendi, eu não tava entendendo o que tava acontecendo. Acontece. Gente, agora que é de verdade, muito obrigada pela participação de vocês na live. Isso. Foi muito legal. Foi ótimo, a gente se divertiu muito. Nos divertimos a valer. Espero que vocês também tenham se divertido muito. Divertido à beça. E muito obrigada pelo apoio de vocês, pela presença, pelos pitacos, pelos dinheiros, por tudo. Principalmente pelos dinheiros, gente. Ajuda muita gente, a gente sabe que não é fácil. Sim. Dar dinheiro para podcast. A gente sabe que a vida no Brasil não é assim tão fácil que você possa sair dando 20, 30 reais para todo mundo que você conhece e gosta. Então, a gente quer agradecer muito, muito, muito para todo mundo que deu um dinheirinho pra gente, porque a gente sabe que esse dinheiro não veio fácil. Sim. Mas, assim, foi muito legal mesmo. A gente ama saber que live após live sempre tem o pessoal que tá lá batendo carteira, batendo cartão, né, e comparecendo e dando batendo pitaco, carteira não, batendo cartão. Batendo cartão. Talvez batendo carteira também. A gente bate carteira e vê a nossa live também. Mas aí não é pra falar, aí não conta aqui. Multitasking. Ai. Imagina, eu vi o comentário. Eu amo ouvir vocês enquanto bato carteiras. Nos bloquinhos. De repente você ouve um podcast criminal sonhando em um dia ser parte dele. Você não sabe. A gente não sabe. A gente não sabe o que motiva, né, os nossos ouvintes. O que motiva os nossos ouvintes. Mas se essa é a motivação, Deus abençoe também, gente. Muito obrigada pela audiência. Muito obrigada por fazer isso. Quando você faz faxina, quando você estuda, quando você bate carteira. Entendeu? Ai, gente, piadas à parte. Essa é a parte 2 da história de Leonard Lake e Charles Ing. É bom a gente rir antes do barato ficar doido, né? Não. Tem uma coisa que acontece, um fenômeno que acontece com a gente que ouve muito true crime e tudo mais. A primeira coisa que você falou na parte anterior foi: nossa, que homem insuportável, que chato. Tipo, ele é uma das piores pessoas da qual se tem registro na história da humanidade. Mas eu e você reagimos ao fato dele ser extremamente chato. E vários ouvintes reagiram: nossa, meu Deus, que homem chato, pelo amor de Deus. Mas ele é chato mesmo. Mas é isso que eu sempre falo, gente, se você for ser uma pessoa, você tem que escolher as suas batalhas, entendeu? Você não pode pegar todas as batalhas pra você. Então, assim, se você for uma pessoa horrível, que é o pior que a humanidade tem a oferecer, você tem que ser o quê? Tem que ser legal. Tipo Ed Kemper. Exato. Ou tem que ser bonito. Alguma coisa você tem que ter. Você não pode pegar toda a batalha pra você, entendeu? Você não pode ser a pior pessoa do mundo e chato, e mala, e burro, e feio. Não, você tem que escolher alguma coisa, entendeu? Pelo menos, não sei. Não sei, mas foi muito engraçado. Mas é que ele é muito chato mesmo. Ele é insuportável. Tipo, o manifesto dele, que é uma parada que, tipo, normalmente é a parada pela qual a pessoa é mais apaixonada, sabe? Por exemplo, compara. E eu não tô falando com isso, eu não tô querendo fazer uma comparação de valores, eu não quero falar quem é melhor e quem é pior, são duas pessoas ruins. Uhum. Mas compara, tipo, com o manifesto do Unabomber. O Unabomber quer tentar te explicar como o mundo funciona e por que você tem que, tipo, boicotar o capitalismo, sei lá, ele tenta te explicar alguma coisa. Esse outro maluco não, ele fica assim: eu não gosto de mulher, mas eu quero transar umas mulheres, e aí eu quero as mulheres não me querem, porque eu sou feio, é só isso, eu sou aquele, então eu quero pegar umas mulheres. É só isso, por meia hora, sem parar por 20 páginas, tipo... É bem tipo, isso. Os dois são... Eu sei que nada de bom vai vir do que nenhum dos dois faz. Mas, pelo menos, tipo, são dois casos, os desfechos são horríveis, mas pelo menos o Unabomber, eu tô prestando atenção no que ele tá falando. Tipo, eu quero entender porque a mente dele funciona daquele jeito. Ele se fez interessante. Sim. Tudo bem que se é uma pessoa que tá numa festa, é aquela pessoa que ninguém vai ficar perto dele também, né? Sim. É aquela pessoa que fala: total. Jesus Cristo, nossa senhora. Pesou Mas ele a vibe. também não queria ficar perto de ninguém. Pelo menos o Unabomber foi pro meio do mato, se enfiar lá. Uhum. O erro do Unabomber foi ser o Unabomber. Se
ele só tivesse se enfiado no mato e ficado ali pro resto da vida, ia tá tudo bem. Pois é. Eu não sei nem da onde eu comecei a defender o Unabomber. É que falou... eu nem, tipo, é que falou de... Sempre que fala de manifesto, essas coisas assim, eu penso nele, porque ele tinha... O dele era o manifesto dele mesmo, tanto né? que muita gente copiou, né? Ah, é? Sim, vários desses nerds copiaram o manifesto do Unabomber, porque o Unabomber era o quê? O estudante de Harvard? Falam que ele foi... inclusive, gente, vocês têm curiosidade de... A gente nunca fez o Unabomber, né? Não. Eu não tenho vontade nenhuma de fazer esse caso, então pode fazer. Porque dizem que ele foi cobaia do MK Ultra, né? Que é por isso que ele ficou meio perturbado. O que, assim, nada justifica, mas explicaria porque ele ficou com essas ideias esquisitas. Porque antes ele era considerado uma parte relativamente bem... ajustada da sociedade, né? Isso, porque ele era professor de Harvard, não era? Era Harvard ou era Yale? Acho que era Harvard. Porque ele era, tipo, o que aconteceu foi que realmente ele começou a ter umas ideias de Matrix, umas coisas, tipo... umas paradas erradas mesmo, mas, enfim. Ele começou a consumir conteúdo Red Pill na internet, daí ficou doido. Não, na verdade, ele foi o Red Pill original, né? É verdade, ele foi o original gangster. Mas, gente, vamos então para a parte 2 dessa história. Do serial killer mais chato de todos os tempos. Por sorte, dessa vez a gente não vai falar tanto desse serial killer, a gente vai falar sobre o amigo dele. A gente vai para Hong Kong em 1960 para falar do nascimento de Charles Cheetah Ing. O pai dele, o Kenneth Ing, trabalhava como vendedor de câmeras na empresa alemã Leica. Eu acho que é Leica que se pronuncia, mas não tenho certeza. Ou Leica. É das câmeras, né? Isso. Ele trabalhava longas horas e viajava muito para poder garantir a ascensão da família para a classe média. Para o Kenneth, isso era muito importante porque ele tinha passado muita dificuldade na Segunda Guerra, quando os japoneses invadiram Hong Kong. Ele teve que sair das cidades, fugir para o campo, passou necessidade, viu muita pobreza, muita desgraça. Então, para ele, era muito importante que a família que ele criasse fosse uma família de classe média, uma família de valores, uma família que ascendesse para uma classe social maior. Ele comprou, inclusive, um piano, que não era uma coisa que ele podia ter dentro de casa, mas ele comprou um piano para que os filhos pudessem aprender a tocar logo pequenos já. E ele mesmo tinha aprendido a falar inglês quando ele vendia bugiganga para os soldados ingleses. E porque ele aprendeu a falar inglês, ele se interessou em, depois do trabalho, fazer um curso de inglês, um curso noturno de inglês, para aprender a falar a língua. Ele pegou muito amor pela educação, por aprender línguas, por aprender como que o mundo funciona, para falar com pessoas diferentes. Então, isso era uma coisa que ele queria colocar nos filhos dele, sabe? Tipo, você tem que aprender a falar inglês, você tem que falar com o maior número de gente, você tem que sair no mundo e ver, explorar e aprender, porque só a educação vai tirar vocês da pobreza. Mesmo com todo o esforço do Kenneth, a família dele passava vários perrengues, porque era uma família de 5, era ele, a esposa e 3 filhos, 2 meninas e o Charles, e eles moravam num apartamento de 2 quartos que também abrigava 2 avós e 2 tias. Nossa. Então eram 9 pessoas dentro daquele apartamento, de 2 quartos e um banheiro. Nossa, quando eu morei na Itália, a gente chegou a morar em 7 pessoas com um banheiro e foi infernal. Imagina 9. 3 crianças. Nossa! Ainda muito jovem, o pequeno serial killer Charles Ing descobriu um amor pelas artes marciais, tendo como ídolo maior, obviamente, o Bruce Lee. Todos os 3 filhos entraram em boas escolas graças aos esforços do Kenneth, porque o Kenneth ele valorizava tanto uma boa educação, porque ele mesmo não tinha tido, né? Então ele valorizava tanto uma boa educação que ele ficava ligando para as escolas particulares e tentando achar uma vaga, porque lá as escolas boas são todas particulares e é muito concorrido, muito concorrido. Então ele ficava ligando e fazendo, tipo, pedindo pro filho entrar, pedindo bolsa pro filho, pedindo pro filho poder fazer a prova de admissão, sabe? E todos eles entraram em escolas boas e as 2 filhas mais velhas foram muito bem-sucedidas academicamente e atendiam às altas expectativas do pai. Já o pequeno serial killer Charles Ing muitas vezes nem sequer fazia lição de casa.
E tentando dar um jeito no pequeno serial killer Charles Ng, o Kenneth tentava o único método de disciplina que ele conhecia, que era a varinha. Então o Charles apanhou muito quando ele era pequeno. Vale dizer que isso é Hong Kong da década de 60, de uma família, né, uma família pobre, de classe média baixa, e o pai dele não tinha educação formal, não se falava em trauma infantil, em desenvolvimento infantil, não se falava nada disso. Não, e fora que né? assim, eu duvido que ele tenha sido o único filho que apanhou, e as outras crianças não... A gente não tá querendo dizer que existe uma correlação direta, apanhou quando era criança, virou um serial killer. De jeito nenhum, porque muita gente apanhou, principalmente naquela nessas época. culturas mais rígidas, como a cultura chinesa, que é uma cultura mais rígida. Naquela época, né, a gente sabe que no Brasil mesmo, eu apanhei da minha avó. Não, não precisa nem ir tão longe. Teve uma época, tipo, na época dos meus avós, eu não lembro agora se foi minha avó materna ou meu avô materno que teve a mão amarrada pra trás pela professora porque era canhoto e tinha que ser destro. Sim. Então, assim, os professores... Meu padrasto passou isso. Então, tipo, os professores tinham autorização pra amarrar as crianças. E então, tinha palmatória. Meu padrasto não tem nem 60 anos. Aí, e tinha palmatória. Os professores podiam bater na palma das crianças como um negócio. Isso no Brasil. E eu vi, na década de 90, primos meus apanhando de varinha. Não, isso eu nunca vi. Na década de 90, tipo, não apanhando igual o Charles apanhava, porque o pai dele segurava ele e sentava-lhe a vara. Mas, sabe quando você dá aquela... Eu vi primo meu apanhando. Então, assim, é uma coisa que não era... Até a década de 90, dar uns tapas nos seus filhos era uma coisa normal. Lembra que tinha o vídeo da Havaiana de pau? Sim. Era motivo de brincadeira. E até hoje, quando a gente liberar esse episódio, ou se você liberar qualquer coisa na internet, sempre aparece um povo falando: eu apanhei e hoje em dia eu sofro de uma condição chamada respeitar os mais velhos. Tipo, você não precisava ter apanhado pra aprender isso, Nerso. Agora você também tem sua voz de Nerso, que é que nem quando eu falo assim, eu sou o Nerso. Bem-vinda ao mundo da voz do Nerso. Eu apanhei e eu também. E daí você vai ver a pessoa que quebra a televisão quando o time dela perde, o Corinthians tá perde. Daí fala, nossa, ajustadíssimo na sociedade, parabéns, obrigada. Mas não é isso que a gente tá falando. Mas não é disso que a gente tá falando. A gente tá falando do pequeno serial killer Charles Ng. Mais tarde, né, vendo que o filho tinha se tornado um grande serial killer, Charles Ng, o Kenneth admitiu que talvez isso não seja o jeito certo de educar uma criança, né? Ele diz, eu fazia aquilo porque eu amava e eu queria que ele fosse um bom menino, mas era tudo que eu sabia fazer, era a única coisa que eu sabia. Então, o pai dele reconhece que aquilo não foi algo positivo para o desenvolvimento do filho. O que já é mais do que muito pai faz. Exatamente. E mais que o Nerso que apanhou, que continua defendendo a mãe que na cara dele. Esse Nerso imaginário que a gente criou na nossa cabeça. Não, mas eu vejo os comentários. Eu já vi esses comentários no Facebook, no Instagram. E daí você fala, mano, você é um desajustado. Sabe? Mano, você é um desajustado. A mais nova camiseta. Mano, você é um desajustado. Você é um desajustado, o que você tá falando? Você é um desajustado pró bater em criança. Já militamos. Mano, você é um desajustado. Mano, você é um desajustado. É uma vibe, essa frase é uma vibe. É quase Mona, você é a versão feminista militante de Mona, você é maluca. Mona, você é maluca? Sério mesmo. Mas esse não foi o único trauma do pequeno serial killer Charles Ng. Ele era um amante dos animais desde muito pequeno e ele tinha uma galinha. Não, e ele era amante dos animais mesmo, ele gostava muito de animais. Eu achei que você estava ironizando que ele matava vários bichos, não? Não, ele tentou ter vários pets. Ele começou tendo uma galinha que ele tinha criado desde muito novinha e que ela chegou a pesar 2 quilos.
A mãe dele, a Wei Ping, não era tão fã da galinha quanto o Charles, porque o animal fedia e eles viviam num apartamento de 2 quartos com 9 pessoas. Imagina e uma galinha. A mãe, o sofrimento dessa mãe com 9 pessoas, 3 crianças e uma galinha lá cagando em todo lugar no apartamento, ela tentando fazer a comida das crianças. Tira entendeu? A galinha de cima da avó! Então, eu entendo a Wei Ping, coitada. Até que um belo dia... Desculpa. Até que um belo dia, a galinha de estimação do Charles foi parar numa galinhada para almoço. Ele ficou, obviamente, arrasado de saber que eles estavam almoçando eu ficaria também. Estimação dele. Ele ficou mega traumatizado e uma das coisas que acontece a vida inteira do Charles é que quando ele fica traumatizado, quando alguma coisa ruim acontece com ele, ao invés dele se defender, gritar, colocar pra fora, ele internaliza aquilo e fica quieto e se isola. Isso ele faz desde muito pequeno. Depois disso, ele tentou ter uma tartaruga e um cachorro, mas a mãe fez com que ele abrisse mão dos dois. De novo, gente, é um apartamento de 2 quartos com 9 pessoas, entendeu? Eu entendo. E a mãe dele tinha medo real de cachorro, ela tinha pavor de cachorro. Então ele apareceu com um cachorro lá que ele achou na rua. Ela falou, absolutamente não, sai dessa casa com esse cachorro, some daqui. Então o pequeno serial killer Charles Ng cresceu sem animais de estimação, quase sem amigos e tendo como refúgio o livro e as artes. Ele desenhava muito bem, ele era um ótimo desenhista. Já a adolescência do Charles foi completamente normal para um futuro serial killer. Ele gostava ele gostava de atacar crianças ocidentais em parques. Meu Deus! Jogar coquetel molotov do alto de prédios e praticar vandalismo e incêndios criminosos como passatempo. Meu Deus! Pois é, isso resultou em pelo menos uma prisão. Pensando em como salvar o filho daquele caminho que ele estava traçando, o Kenneth tentou mandar ele para morar com um tio na Inglaterra. Mas essa tentativa não foi bem sucedida. O tio não gostava do Charles e tratava o Charles muito mal. Mas, assim, se ele se comportava com o tio como ele se comportava na vida, eu até entendo, né? Imagina. Então, ele então foi morar com uma tia em San Leandro, no lado leste da Baía de São Francisco, na Califórnia, onde ele chegou em 1979. Ele então arrumou um emprego quase que imediatamente e se matriculou na Notre Dame College. Em 1979, não satisfeito com a rotina escolar, logo já no mesmo ano, ele já viu que a rotina escolar não era para ele já estava de saco cheio. É complicado porque é uma pessoa que você percebe que a vida deu várias segundas chances, né? Pra ela se... Então, mas é uma pessoa também que todo mundo tá tentando fazer entrar num caminho que não é a dele. Tipo, a real, ele não é uma pessoa acadêmica. Ele é uma pessoa das artes, ele é uma pessoa dos esportes. Ele gostava de artes marciais, ele gostava de animais, ele gostava de desenhar. Então, é uma pessoa dos esportes, da arte, do social, sabe? Do convívio com animais. Não é uma pessoa para ficar lendo 12, 13 horas sentado numa cadeira, igual o pai dele queria que ele fizesse, ou ficar treinando piano por horas, entendeu? Não era a vibe dele. E o tempo todo eles estavam tentando esse menino seguir uma vida acadêmica. Então, em 1979, mais uma vez não satisfeito com a rotina escolar, ele fez exatamente o que o Leonard Lake tinha feito quase 2 décadas antes. Ele se alistou no Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. E essa façanha ele conseguiu forjando uma certidão de nascimento que dizia que ele era de Bloomington, Indiana. Porque, gente, ele não era cidadão, ele entrou nos Estados Unidos com um visto de estudante. Daí ele entrou no escritório de recrutamento lá da Marinha e falou, eu sou aqui, ó. É que normalmente a galera tá tentando fugir do exército e não se juntar ao exército com documentos falsificados, né? Exato. Ele mesmo depois admitiu que quem tinha, que foi um chefe de recrutamento que ajudou ele a forjar a certidão de nascimento. Então era tipo uma coisa que todo mundo tava tentando fugir, ele tava tentando entrar. E assim, principalmente depois da Guerra do Vietnã, ser das Forças Armadas ficou particularmente não popular, né? É. Depois do fiasco que foi a Guerra do Vietnã.
Na Marinha, ele, assim como o Leonard Lake, se adaptou rapidamente ao treinamento e desenvolveu uma série de habilidades que fez com que ele começasse a se interessar por sobrevivencialismo. Gente, quando a gente fala de sobrevivencialismo como sendo uma coisa estranha, ou uma coisa chata, ou uma coisa bizarra, a gente não tá falando de técnicas de sobrevivência ou pessoas que se interessam por isso, ou pessoas que se interessam em cuidar do corpo e da propriedade, blá blá blá. É que a gente. Essa cultura do sobrevivencialista americano tem uma pegada um pouco diferente. A gente tá falando mais da galera que tem uma pegada mais militarizada. Que acha que as leis da sociedade não se aplicam a eles, entendeu? Que querem casar uma menina de 14 anos. Querem trancar a família no bunker. Ou que nem o Leonard Lake, que quer trancar uma menina desconhecida num bunker pra ser escrava sexual dele, porque ele acha que as regras da sociedade não se aplicam a ele. Contra o sobrevivencialismo mesmo, a gente não tem nada contra, né? Porque não são só técnicas de sobrevivência, conhecimento de como manusear armas, de como fazer até da as natureza, coisas de planta. Então, o sobrevivencialismo é de boa. O que estraga são as pessoas. É o fandom. Exato. Fandom americano, especificamente, Especificamente americano, porque daí já vem aquele negócio meio republicano libertário, que você acha que todo mundo tá contra você e que você não pertence à sociedade. É umas coisas meio erradas, assim, entra numas ideias Deus, Trump e armas. Exato, entra numas ideias meio erradas, assim. Também na Marinha, ele aprendeu duas coisas importantes. Lealdade aos fuzileiros navais, uma lealdade praticamente cega, porque na Marinha é assim, tipo, um marinheiro é sempre um marinheiro, você nunca deixa um homem para trás, os amigos que você faz lá são os amigos para a vida, e você sempre ajuda um militar que precisa da sua ajuda. Isso é uma coisa que as Forças Armadas têm muito, né? E o canto de guerra que ele iria repetir por boa parte de sua vida. Sem armas, sem diversão, sem morte, sem emoção. Então, aparentemente, eles ficavam... Sabe quando você vai correndo e falando... Sei. Então, daí ele ficava cantando, tipo, sem armas, sem diversão, sem morte, sem emoção. Eu vi muita Loucademia de Polícia quando eu era jovem, gente, então perdoe-me. Tudo bem. Eu morei numa cidade que tinha 2 bases militares. Eu tô achando a percepção engraçada. Eu não tenho nenhum problema com as forças. Depois do treinamento, ele foi enviado para trabalhar na estação aérea da Baía de Kaneohe, no Havaí. Pelos depoimentos, ele foi um soldado exemplar. Ele não bebia, não usava drogas, não ficava indo em bar procurar mulher, não fazia baderna. Ele gostava de praticar artes marciais e ficar na dele. Era isso que ele fazia. Ele fazia o treinamento dele, ele era extremamente dedicado, extremamente bom, e daí ele ficava treinando artes marciais lá sozinho com os nunchuck dele e ficava tranquilo. Ele era meio parecia que ele tinha achado o rumo dele na vida, né? Então, ele era meio solitário, tinha poucos amigos, mas ele fez uns 2, 3 amigos lá e ele começou... Tipo, a impressão que eles tinham, pelos depoimentos, é que ele queria se enturmar, mas ele não sabia como. E principalmente naquela época, ele sofria um pouco de racismo e ele muitas vezes era motivo de chacota por ser solitário, por ser asiático, por ser interessado em artes marciais e ficar treinando sozinho, entendeu? Não gostar de usar droga, não gostar de beber... Então, ele era meio que motivo de chacota, assim. Mas ele fez alguns amigos e ele era muito bom no que ele fazia. Então, ele meio que... Tá aí uma outra chance que ele podia ter feito uma bela carreira nas Forças Armadas. Até alguém descobrir que ele não era americano. Por causa do interesse dele em sobrevivencialismo, ele se tornou amigo de um homem chamado Mark Novak, que, assim como Ing, não gostava de drogas, álcool ou de socializar em bares. Então, eles se encontraram ali e ficavam falando de sobrevivencialismo, de armamento, munição, técnicas e o caramba. Aparentemente, uma coisa positiva. O Mark contou para o Charles que, algum tempo atrás, ele tinha conhecido um sobrevivencialista num lugar chamado O Rancho. Ai, não! Numa área rural no norte de São Francisco, ao norte de São Francisco.
O nome do homem era Leonard Lake e ele era um shit talker, um homem que falava demais, se gabava demais, mas que de fato tinha bastante conhecimento de armas e munição e que tinha uma coleção extensa de fotos de mulheres nuas que ele mesmo tinha tirado. Em 1981, enquanto fazia a guarda das armas e munição da base, o Charles teve uma ideia brilhante. E se ele roubasse algumas dessas armas e munições para vender e fazer uma grana? Essa foi a melhor ideia que ele teve. Só que não, né? Para um serial killer. Para isso, ele recrutou 2 dos homens com quem ele tinha formado uma amizade, o cabo Vic Morey e o cabo James Williamson. O Vic meio que aceitou na hora. Ele estava pronto para cometer um crime. Ele tava louco pra uma ideia errada, ele só queria que alguém sugerisse. Ele falou, não, faz sentido o que você tá falando aí. Porque ele falou, a gente entra pela janela, daí a gente guarda num apartamento aí na cidade, as armas, depois vende, faz um dinheiro, beleza. E ele falou, tô dentro, ótima ideia, perfeito. Eu fico pensando onde que a galera acha esses povos que topa tudo, né? Pensando até no caso que a gente fez do roubo do corpo do Chaplin. Sempre tem um João no bar que vai aceitar a sua empreitada. Então, eu não sei. Eu critico, mas assim, se você me falasse, vamos fazer um esquema, eu ia falar, vamos. Porque, tipo... você é minha melhor amiga. Não, mas é que ele... nada, entendeu? Minha vida é bem chata, pra falar a verdade. Eu só trabalho. Então, se você viesse, vamos fazer um esquema, eu falo, vamos. Mas se eu tiver descompensada e te falar, vamos fazer um esquema, você tem que falar, não, Renata, não podemos fazer um esquema. Você tem que me convencer a voltar pro lado certo da vida. Eu vou falar, mana, você não é ajustada. Você é desajustada. Mana, você tá desajustada. Você tem que falar pra mim. Você tem que me convencer a fazer a coisa certa. Não falar, vamos aí. Depende da coisa, entendeu? Depende da coisa. Tá bom. Ok. Mas você sabia que eu também era desajustada quando você começou a ser minha amiga. Você aceitou. É verdade. Eu sabia onde estava me metendo, A gente precisa ser amiga do seu marido, porque dos 3 ele é o mais ajustado. Mais ou menos também, né? Mas ele não ia topar umas paradas doidas assim. Não, isso não mesmo. Então a gente tem que confiar no ajuste dele. Depois de umas 3 cervejas no pub, então, né? Depende em que altura da noite está dizendo, né? Não, então, o Vic aceitou na hora, mas o Charles precisou ameaçar violência física e até ameaçar de contar para a esposa do James que ele tinha tido um affair. Nossa, gente, mas foi na chantagem, tá vendo? Eles não são parças de verdade. Não, o Vic topou tudo por dinheiro, o James ficou meio assim, ele falou, eu não sei, cara, mas daí o Charles ameaçou ele. Não foi nem na broderagem, tá vendo? Ó o rolê errado. Numa bela noite, quando o James estava de guarda, o Charles e o Vic roubaram as armas e munições, porém... Com armas e munições da Marinha em mãos, você tem um enorme problema, que é esconder, transportar e vender essas armas. Porque, assim, sempre vão perguntar de onde veio essas armas. E essas armas têm, né, um número, um registro. A identificação, e elas são claramente da Marinha. Então, ninguém quer comprar coisas roubadas da Marinha, porque são puta BO. Então, esconder, transportar e vender essas armas, eles precisaram envolver cada vez mais pessoas no plano. E uma delas, né, o weakest link, deu com a língua nos dentes. 3 dias depois, o Charles Ng foi preso pelo Serviço de Investigação Naval e acusado de conspiração para cometer furto de armas militares, roubo de armas, incluindo metralhadoras, lançadores de granadas, rifles e pistolas, e também arrombamento para cometer furto. O valor total das armas desaparecidas excedeu $11.000. O Charles concordou em confessar o crime em troca de uma sentença mais branda, né, de trabalho forçado. Ele foi até o escritório de investigação naval, onde ele prestou depoimento até as 2h30 da manhã. E daí, como não tinha, às 2h30 da manhã, não tinha mais ninguém para transportar ele,
2 guardas que estavam responsáveis por ele levaram ele para um prédio, tipo um alojamento da Marinha, só para eles passarem a noite. E como estava todo mundo cansado, os 2 se descuidaram. E o Charles conseguiu fugir por uma janela nos fundos do prédio. Ele correu por um campo e caminhou até chegar à porta de um amigo que o acolheu por aquela noite. Para esse amigo, ele disse que ele estava sendo falsamente acusado e o amigo resolveu ajudá-lo. Só que, já naquela noite, o amigo recebeu uma ligação em casa perguntando se o Charles tinha entrado em contato com ele. Ele mentiu, falou que não, só que eles deixaram bem claro que se ele estivesse ajudando ou acobertando o Charles, ele também seria preso e processado, acusado de ajudar um fugitivo. E daí esse amigo falou, olha, você pode passar a noite aqui, mas de manhã você precisa vazar, porque eu não tô afim de... De ser preso. De ser preso. Esse já não é igual o Vicky ou eu, entendeu? Quando você chega falando, vamos fazer um esquema, eu vou falar, sim, vamos, tô dentro. Ele falou, não, você precisa vazar da minha casa. Diferença na amizade das pessoas, né? Mas será que esse cara era um parça dele mesmo, ou que era um conhecido do rolê? De repente era só um conhecido. Eu acho que ele não tinha nenhum parça mesmo, entendeu? Ele só tinha gente que era conhecida que, tipo... conversava com ele, treinava com ele, artes marciais, mas amigo mesmo ele nunca teve. Ele nunca teve nenhum amigo. Sem ter para onde ir, ele procurou o Mark Novak e, como eu mencionei no final do episódio passado, é o Mark que liga para o Leonard Lake e diz que um amigo da Marinha tinha se envolvido num problema com a lei e precisava de um lugar para se esconder. E é assim que o Charles Ng conhece o Leonard Lake e a Clara Lynn Cricket Ballas e vai morar e trabalhar com eles em um motel em Philo. E essa foi a vida dos 3 por 6 meses, gente. O Charles trabalhava no motel com eles, morava no motel, eles moravam no motel, eles cometiam pequenos crimes. Eles eram um trisal? Então, o livro não fala que eles eram um trisal, mas a Cricket gostava de um swing. E o Leonard gostava de oferecer as mulheres dele para os outros. Então, maybe. Talvez. Maybe. Talvez. Não fica claro, pelo menos eu não lembro de ter lido ou ouvido no livro que eles tenham de fato sido um trisal. E o livro entra em bastante detalhe de toda a vida sexual da Cricket, então eu acho que eu lembraria desse detalhe. E essa foi a vida dos 3, por 6 meses, eles moravam lá, cometiam pequenos crimes, até que uma operação policial prendeu os 2 por porte ilegal de armas. Vocês devem lembrar que, como sobrevivencialista, o Leonard tinha um pequeno arsenal que ele carregava com ele. Eu falei disso no episódio passado. Sim. O Charles foi enviado de volta para o Havaí para enfrentar a justiça, justiça militar, enquanto o Leonard pagou uma fiança e nunca mais apareceu para enfrentar um tribunal, ou seja, ele virou um fugitivo. Por conta desse novo status de fugitivo do Leonard Lake, ele e a Cricket decidiram viver separadamente para facilitar a vida dela, porque assim, ela não gostava do fato de o marido ser um fugitivo e deles terem que constantemente se mudar por causa de problemas com ele, problemas dele. É claro, quem gosta, né? Exato. Mas ela também não queria abrir mão do dinheiro que ele dava pra ela e das muitas aventuras sexuais que eles compartilhavam Ai, juntos. Cricket. Ai, Cricket. Se valoriza, Cricket. Vai ser uma mulher livre. O Leonard começa, então, uma vida meio nômade, porque ele virou um fugitivo e ele começa uma vida meio nômade, morando em motéis, pousadas, casas de amigos ou de família e financiando a vida com pequenos roubos e a venda de drogas, principalmente maconha. Para ficar fora do radar da justiça, ele normalmente roubava a identidade de alguém ou simplesmente adotava um nome falso por um tempo. E o livro Die For Me, que eu mencionei que é a minha fonte para essa série, ele entra em detalhes minuciosos de todos os crimes e todas as vítimas que o Leonard fez, sozinho e com a ajuda da Cricket, e mais tarde com a ajuda do Charles.
E por conta disso, eu comentei, inclusive, né, alguns episódios atrás, já que foi difícil ler o livro, porque ele, em algumas partes, e até ouvi o livro, o audiobook, porque em algumas partes ele fica muito maçante. Mas o livro, né, é extremamente bem escrito e é uma fonte excelente para ter todos esses detalhes. Então eu super recomendo, se você quiser saber mais sobre os detalhes desse caso, os detalhes que eu não pude colocar no roteiro por uma questão de tempo, eu recomendo real o livro, assim, porque é um livro que conta muito, muito detalhe. Tanto detalhe, meu Deus do céu. Por que tanto detalhe, meu Deus? Por que tanto detalhes, livro? Para esse roteiro, eu vou focar nas principais vítimas e nos principais crimes, só pra gente, por uma questão de tempo também, né, gente? Porque senão vai ficar 5 partes dessa gente. Essa gente não é tão legal assim. Essa gente não é tão interessante assim, vamos falar sério, né? Esses caras... A gente falou um episódio do Leonard Lake e todo mundo virou olho. Em 1982, depois de tentar novamente viver como um trisal com uma mulher chamada Rhonda, a Cricket decidiu que ela não queria mais ser casada com o Leonard, e eles se divorciaram. Mesmo assim, eles continuaram se vendo e transando esporadicamente, com o Leonard escrevendo a seguinte entrada no seu diário: poderia ter sido tão bom se ela não tivesse valorizado dinheiro e segurança acima do amor. Uma mulher muito tola. Por que eu a amo tanto? Gostaria de desligar isso. Ai, tá vendo? Gente. Sem palavras pra esse macho. Até quando ele é romântico, ele é escroto. Nossa, sim. Até quando ele tenta ser uma pessoa romântica que, tipo, se fosse o Idris Elba escrevendo isso, você ia falar, ai, meu Deus, que lindo, que fofo. Mas ele é tão escroto que até quando ele é fofo, ele é nojento. É que esse é aquele cara que, pra ele, a mulher tá sempre errada. Tipo, não tem como acertar com ele. Não tem como... Você nasceu com uma pepeca, você não tem como ganhar. Você vai estar sempre errado aos olhos dele. Porque primeiro ele fala lá no... Quando a gente começou a primeira parte, ele falando que não, eu não sou digno de amor, eu sou um bosta, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu sou um sexista. Mas eu quero escravizar uma mulher. Depois, ela gosta de mim, mas ela prefere dinheiro e estabilidade do que me ter. Nada nunca tá bom. E assim, gente, a Cricket, como eu falei, ela continuava vendo Leonard, ela continuava passando o final de semana com ele de vez em quando, eles continuavam transando e tendo essas altas aventuras sexuais deles, e ela sabia de absolutamente tudo o que o Leonard fazia. Não só ela tinha conhecimento, como ela encobria, auxiliava e até participava de muitos dos crimes que ele cometia. Nossa, não. Muitas das mulheres que ele fotografava com ou sem consentimento e até molestava, a gente vai falar um pouco disso na parte 3, eram recrutadas pela Cricket. Fora isso, ela adorava fazer pornografia caseira com ele e, tipo, vender e mostrar para as mulheres que ela fazia isso mesmo, meio que como recrutando. Eu senti mulheres, uma vibe sabe? meio que Rosemary West, né, dela. É uma vibe muito pick me. É uma vibe assim, tipo, eu amo esse homem, então tudo que ele fizer tá ótimo pra mim. Então tá mais pra Mira Hindley do que pra Rosemary West. Ou Carla Homolka. Carla Homolka. O Leonard mantinha diários detalhados de todos os crimes, planos e fantasias que ele tinha. E a gente sabe que a Cricket tinha conhecimento do que era o tal projeto Miranda. E que há provas de que ela tinha conhecimento da construção do bunker. A propriedade onde o bunker foi construído pertencia a ela e o pai dela. E tem, tipo, fotos e vídeos dela, tipo, com armas naquela propriedade, ela com o Leonard durante a construção, enfim. Então a gente sabe que ela, de fato, ela sabia do projeto Miranda. Como eu falei para vocês no início do episódio passado, em 1983, o Leonard começou a registrar a construção de um bunker, né, um galpão, que teria uma cela especial onde ele aprisionaria uma jovem para que ela fosse sua escrava sexual, tal qual no livro O Colecionador.
Um livro que vários ouvintes relataram ser o livro favorito, uma informação que de nenhuma forma me apavora. Várias ouvintes, nossa, meu livro favorito, eu amo. Eu falo, Não, gente, eu tô brincando, eu sei que o livro é um clássico, tá? A gente já falou aqui na parte anterior, é que teve uma galera que leu errado, leu como um tutorial, como manual. Bem, eu falei que nesse roteiro eu ia focar nos principais crimes do Leonard Lake e do Charles Ng, e os primeiros da lista não tiveram a participação do Charles, porque essa altura do campeonato, ele estava cumprindo uma pena de 3 anos de prisão, né, pelo roubo das armas da Marinha. Em 1982, depois do divórcio com a Cricket, o Leonard retornou à casa da mãe, aparentemente pronto para uma reconciliação com o irmão Donald. O Donald, como eu mencionei no episódio anterior, tinha sofrido um acidente grave na infância e desenvolveu alguns problemas de saúde. Na segunda Janet, a meia-irmã deles, ele era uma pessoa meio lerda. Por conta desses problemas, ele, apesar de ter servido no exército e ser um cidadão de respeito, um cidadão de bem realmente, assim, um cidadão normal, ele ainda morava com a mãe e recolhia benefício do governo. O Leonard desprezava absolutamente todo mundo que dependia do governo e a vida inteira se referiu ao irmão como um parasita preguiçoso que sugava a família. E por causa disso, nunca teve um relacionamento com o irmão mais novo. Nossa, que horror, né? Péssimo, né? Imagina, você não ter um relacionamento com seu irmão porque ele recolhe benefício do governo porque ele foi atropelado por um trem na infância. Mas enfim, choices. Nesse dia, porém, o Leonard voltou para a casa da mãe todo fofo. Ele chegou na casa da mãe e disse que tinha conseguido um emprego temporário como house sitter. Ele ia cuidar de uma casa por alguns dias enquanto os donos estavam fora. Ele convidou o Donald, o irmão, para acompanhá-lo na viagem, como uma forma de se reconectarem. E o Donald, que estava desesperado pela aprovação do irmão, imediatamente aceitou. E essa foi a última notícia que a família teve dele. Nossa, que horror! Dias depois, o Leonard usou a identidade do irmão para se tornar membro de um clube de escortes, onde ele tentou recrutar jovens para posarem nuas. E obviamente ele não teve nenhum problema em recolher o benefício social do irmão por claro meses. Que não. Então, assim, uma das coisas que eu percebo é que matar, o ato de matar, ele é uma coisa completamente... Não é algo que traz prazer pro Leonard, é uma coisa que ele tem que fazer. Tá. Ele tá disposto a fazer, ele vai fazer sem problema nenhum, mas o ato de matar não é igual aquele process killer que gosta do processo, do processo ele de não desmembrar. Sente prazer em tirar uma vida, mas ele não se importa de fazer se for conveniente pra ele. Não, tudo é por conveniência. Então, que nem aqui, ele mata o Donald porque, como eu falei, ele tá num status de fugitivo. Ele sobrevive fazendo pequenos roubos, vendendo droga e, tipo, hustling, sabe? Fazendo os corre dele. Fazendo corre. Então, o que acontece? Ele precisa de dinheiro e ele vê no Donald uma oportunidade. Eu vou matar o Donald e eu recolho o benefício social dele por um tempo. Isso me garante meses de salário sem precisar trabalhar. O que só prova que os princípios dele não valem de nada, né? Porque ele não se importa de ele ser um parasita do governo. Absolutamente nada. Então ele é completamente hipócrita e tem um discurso completamente vazio. Gente, esse homem ele não acredita em nada. Nada é sagrado, nada é bom. Ele só não gosta do irmão. Ele só usa isso, Ele é aquela pessoa que ele vai usar absolutamente qualquer desculpa pra desprezar outra pessoa. Vai ver que no fundo ele se ressentia do irmão ter mais atenção e cuidado, por precisar de mais atenção e cuidado que ele. Exatamente, não vai ver, é exatamente isso, porque a mãe sempre deu mais atenção pro Donald, porque ele era, não sei, né, de repente quando seu irmão é atropelado por um trem na infância, precisa de mais atenção. Ele precisa de mais atenção, mas isso ele não entendia. Ele é uma pessoa horrível, gente.
Meses mais tarde, com medo de que recolher os benefícios do Donald fosse terminar com ele na cadeia, o Leonard decidiu que ele precisava de uma nova fonte de renda. Ele então desenvolveu a Operação Peixe. Lembra que eu falei que ele chamava tudo de operação, mesmo depois de anos dele saindo das Forças Armadas? Uhum. Porque ele era um fucking nerd. Essa Operação Peixe era para assassinar o seu amigo e padrinho de casamento, Charles Gunner. Lembra que eu falei do Charles Gunner? Meu Deus! Pois é. Nada é sagrado. Nada é sagrado. E o Leonard tinha um relacionamento mega estranho com o Gunner, tá? O livro entra em detalhe minucioso do relacionamento deles no decorrer dos anos, mas eu só vou dar um resumo aqui pra vocês. Eles eram amigos e o Leonard certamente precisou dessa amizade diversas vezes. Aparentemente o Gunner era um cara, tipo, legal com o Leonard. Uma curiosidade, o Gunner era palhaço. Ele era um gordinho que era palhaço ele fazia uns bicos de palhaço de festa, em festa de criança. Gacy. Pois é. É uma vibe Gacy. Mas o Gunner aparentemente era um bom amigo pro Leonard e os vizinhos conheciam o Gunner como uma pessoa legal, uma pessoa, o palhaço, tal, uma pessoa tranquila, né? O Leonard, ele era essa pessoa estranha, né, que vivia mostrando fotos de mulheres nuas pra todo mundo, fotos que ele tinha tirado e vídeos que ele tinha feito. E ele e o Gunner e a Vicky, esposa do Gunner, meio que, sei lá, tinham um relacionamento meio estranho. O Leonard chegou a ficar com a Vicky, com o conhecimento do Gunner, sem problema nenhum. E aparentemente era uma coisa consensual, em que os três estavam cientes, de comum acordo, estavam cientes. E a Vicky falou que o Leonard não foi uma pessoa kinky, ou abusiva, ou violenta, foi um sexo normal. Então, assim, esse era o tipo de relacionamento, sabe? Era um tipo, tamo aqui pra tudo, inclusive minha esposa tá aqui, caso você queira. Mas o Leonard não gostava de como o Charles Gunner tratava as filhas. Ele achava que o Gunner era muito duro e abusivo com as meninas. Ele tinha 2 filhas que ele meio que trazia a rédea curta e aparentemente ele batia nas meninas, se elas não se comportassem direito ou se elas não limpassem a casa. E o Leonard odiava isso, ele desprezava o amigo por causa disso. Assim, eu não tô dizendo que o que o Gunner fazia está certo, porque não tá. Mas não é esquisito um cara que tem o sonho de ser sádico com uma mulher muito mais nova, ficar puto quando acha que outra pessoa tá sendo violento com meninas mais novas? Não é incoerente também? Completamente incoerente. E naquela época todo mundo apanhava dos pais. É fato, é horrível, mas é um fato. Tipo, não era uma coisa tão incomum. O Gunner não era uma pessoa, pelo que o livro fala, pelo menos o Gunner não era uma pessoa que, tipo, destruía as meninas, tá ligado? Tipo, espancava as meninas. Mas o Leonard, ele não só desprezava o Gunner por causa disso, ele também desprezava o amigo por ser obeso. E ele não perdia uma única oportunidade de ofender e humilhar o amigo pelo aumento de peso dele no decorrer dos anos. Então ele fazia o Gunner, tipo, tem um relato de que eles foram, o Gunner foi visitar ele no rancho, e aquela mulher Venus, sabe, com quem o Leonard se relacionou, ela fala que o Leonard ficava tentando fazer o Gunner andar a grandes distâncias pra ver ele sem ar, pra ver ele, tipo, batalhando ali pra conseguir percorrer a distância, sabe? Porque e ele mesmo se descreve como obeso. Ele fala que ele tá gordo. Ele era gordinho, ele fala que ele é gordo, né? Que com o passar dos anos ele ficou... Mas o Gunner era obeso e pra ele isso era um sinal de uma falha de caráter, uma falha, tipo, de que ele era uma pessoa preguiçosa. O que a gente sabe que não tem absolutamente nada a ver. Não é porque você é gordinho ou porque você é obeso que você é preguiçoso ou que você tem qualquer problema de mobilidade ou que você não gosta de trabalhar, que você não quer e não possa trabalhar. Então, eu não sei, coisas do Leonard, essa é a moralidade dele, né? É uma moralidade super torta e super bizarra, né? Bizarra, ser obeso é uma falha de caráter, escravizar uma mulher, não.
Tirar fotos dela sem o consentimento dela, não. Receber uma pensão por disability do governo faz de você um parasita. Assassinar seu irmão e receber a pensão no nome dele não faz de você um parasita pior. Não. Você trabalhou enquanto ele dormia. Então, uma coisa assim, não que... Gente, eu falo um parasita pior não que o irmão dele seja um parasita, tô falando só do raciocínio dele, tá? É bizarro, é realmente uma pessoa que, assim, que não faz sentido nenhum e que, tipo, são convicções que são absurdamente fáceis de serem rebatidas, né? Sim, total. O problema com a Operação Peixe era que o Gunner, como eu falei, era um homem bem grande. E se livrar de um corpo daquele tamanho seria um puta problema. Depois de tentar envenenar o amigo e falhar 2 vezes, ele pediu para morar com o Gunner por um tempo. Que agora o Gunner estava divorciado da Vicky já fazia um tempo. Ele falou, posso morar um tempo na sua casa? Já tentando, né? Planejando dar o bote no amigo. Nossa, além de tudo, imagina, você tá pedindo um favor, tipo, você quer ser inconveniente na casa da pessoa, quando na verdade você tá se preparando pra matar essa pessoa. Ele pagou 1 mês de aluguel e durante a estadia dele, ele fazia as compras e cozinhava pro Gunner e para suas 2 filhas. Isso tudo enquanto ele fazia anotações em seu diário que liam: eu sou uma pessoa perigosa. A sociedade se preocuparia se soubesse que eu existo e o que eu estou fazendo. Tipo, ele tá lá planejando matar o amigo, dizendo no diário dele que ele é uma pessoa extremamente perigosa. Deixando tudo registrado num diário como ele é stealth. Deixa eu registrar aqui nesse caderno, em que eu faço minhas anotações todos os dias como eu sou stealth. Pra depois a polícia pegar o diário dele e estarmos lendo aqui hoje. Gente, esse cara é péssimo. Só piora. E olha que anotação chata. Que boring. Eu sou uma pessoa perigosa. Nossa, a sociedade se preocuparia se soubesse que eu existo e o que eu estou fazendo. Que pessoa chata. Tipo, ele continuava planejando matar o amigo enquanto ele estava cozinhando para as filhas do amigo e ele tá lá falando, nossa, olha como eu sou perigoso. Ai. Depois de várias tentativas frustradas, o Leonard Lake sugeriu que ele e o amigo fizessem uma viagem a Las Vegas. A desculpa era de que o Gunner precisava esquecer a ex-mulher, precisava tirar a cabeça dele do divórcio, então eles foram juntos a Las Vegas. Quando Leonard retornou alguns dias depois, ele disse a amigos, vizinhos e familiares que o Charles Gunner tinha conhecido uma menina por quem ele tinha se apaixonado e ele tinha decidido largar a vida dele na Califórnia e decidido viver com ela. Ele não iria voltar para casa. Porque todo pai de família faz isso, né? Eles vão para Las Vegas, conhecem uma menina e nem vêm pegar as malas, mas eles ficam por lá mesmo. Ele então pediu que um amigo do Gunner e sua esposa tomassem a guarda legal das filhas dele, o que eles acabaram aceitando, porque eles acharam que o Gunner tinha ficado doido e ido atrás de um rabo de saia. E a Operação Peixe estava finalmente completa. Depois disso, Leonard vendeu absolutamente tudo de valor que o Gunner tinha, usou sua identidade para uma série de coisas legais e ilegais e recolheu seus cheques de benefício do governo por meses. Ah, entendi. Mas isso não era coisa de parasita? Então, mas como eu falei, isso é para ele matar é simplesmente algo que ele precisa fazer para conseguir dinheiro, para conseguir uma vida fácil. E o que aconteceu com as filhas? Corre. Então, as filhas, ele pediu para que um amigo do Gunner e a esposa dele tomassem a guarda legal das filhas dele. O que eles acabaram aceitando, porque, tipo, eles falaram, bom, o Gunner não vai voltar, então tudo bem, a gente fica com as meninas. E como o pai era muito duro e dava uns tapas nelas, as meninas aceitaram numa boa, falaram, tá bom. A explicação mais maldada do mundo. Mas tudo bem. Quando Leonard se mudou da casa do Charles, ele foi morar em Wilsonville, numa propriedade que, como eu disse, pertencia a Cricket e ao pai dela. Lá ele morava e reformava uma cabana e lá ele começou em 1983 a construção do seu bunker. Enquanto, do galpão que abrigaria a cela dele.
Enquanto ele construía esse bunker, ele alugou um apartamento em São Francisco, não para morar, mas para poder ter uma base na cidade onde ele procurava por sua Miranda Girl. Ou a menina ideal para ser a sua Miranda Gray, a mulher que ele aprisionaria como escrava sexual. Depois de ter sido liberado da prisão, o Charles Ng deveria ter sido deportado para Hong Kong. Né? Alguém devia ter entendido que esse cara não era americano. Mas, possivelmente não se atentando que ele tinha usado uma certidão de nascimento falsa para entrar na Marinha, o governo simplesmente liberou ele como se ele fosse um cidadão americano. Então ele continuou nos Estados Unidos como se nada tivesse acontecido. Em julho de 1984, ele voltou para a Califórnia, onde ele se reencontrou com o casal quem ele chamava de sua segunda família, Leonard Lake e Clara Lynn Cricket Ballas. Durante a estadia dele na prisão, o Leonard ficava mandando pacotes pro Charles com várias coisas, tipo comida, essas coisas que você manda pra preso. Por isso que eu acho que rolava um trisal. Tinha um cuidado. Tinha um cuidado, né? Que ele não tinha com nenhum outro amigo. Mas é que tá, o Charles viu o Leonard como um irmão. Era uma coisa meio amigo que ele nunca teve, o marinheiro, sabe, o oficial da marinha mais velho, que estava ensinando tudo pro Charles. Então o Charles idolatrava muito o Leonard como irmão. Mas enfim, enquanto o Charles estava preso, ele mandava esses pacotes pro Charles com comida, alguma coisinha aqui e ali, e mandava várias fotos de mulheres nuas pro Charles. E também fotos da construção do bunker. O Charles, então, volta, né, a morar com ele, com o Leonard Lake, e juntos eles começam uma série de crimes que incluíram o sequestro, estupro e assassinato de homens, mulheres e crianças, além de uma série de roubos e falsificação de identidade. Como eu falei, eles roubavam a pessoa, assumiam a identidade dela, porque o Leonard era um fugitivo. Enfim. Nessa época, o Charles Ng chegou a conseguir alguns empregos, incluindo um emprego em uma companhia de mudança, onde ele era pouco popular e irritava os outros empregados. Normalmente, ele trabalhava cantando, sem armas, sem diversão, sem mortes, sem emoção. Algo que ele tinha aprendido na Marinha, como eu falei, né? Mas agora ele tinha mais um canto, que era Daddy Fries, Mommy Cries, Baby Fries. Ou Papai morre, Mamãe chora, Bebê frita. O que parece muito estranho, mas eles de fato mataram pelo menos 2 famílias inteiras. A primeira em 1984, que foi o casal Harvey e Deborah Dubs e o filho Sean Dubs, de apenas 1 ano de idade. E o motivo do crime, aparentemente, era roubar o equipamento de vídeo da casa, porque o Harvey tinha anunciado que ele ia vender um equipamento, parece, e o Lake o Leonard estava interessado, e ao invés de pagar, eles simplesmente mataram a família inteira e roubaram tudo de valor que eles tinham. Como eu falei, é uma coisa completamente, indiferente pra eles, é algo que eles precisam fazer. Nossa, é revoltante. Mas apesar de todos os crimes que eles estavam cometendo juntos, o Leonard continuava focado em completar o projeto com o qual ele tinha sonhado por quase 20 anos, por mais de 20 anos, na verdade. A Operação Miranda, né, ou o Projeto Miranda. E agora, com a ajuda do Charles, o sonho estava ficando cada vez mais próximo. Em março de 1985, um homem chamado Mike Carroll e a sua namorada Kathleen Allen se mudaram para um quarto de motel em Milpitas Best Inn, na cidade de Milpitas, ao sul de São Francisco. Lá, eles iam morar até eles acharem um apartamento para eles. Então, eles estavam morando com, o básico do básico, num quartinho de motel, só para ficarem juntos e procurando um apartamento. O Mike trabalhava na Domino's, na pizzaria, e ele tinha servido uma pena de prisão em Leavenworth, no Kansas, por porte de drogas, ao mesmo tempo que um tal Charles Ng. Eles serviram na mesma prisão. A gente não sabe o grau de amizade, de conhecimento que o Charles tinha sobre o
sobre o Mike, mas o irmão do Mike, o irmão adotivo dele, falou que o Mike recebeu pelo menos uma ligação do Charles em casa, uns meses antes. Então, a gente sabe que eles se conheciam. Em uma noite em abril, o Mike disse que ele estava planejando uma viagem até São Francisco para comprar um equipamento de vídeo de um amigo. No dia 12 de abril, ele estava com a Kathy e um colega de trabalho no quarto de motel deles, quando ele disse que ele precisava ir embora e que ele voltaria no dia seguinte. E essa foi a última vez que eles viram o Mike. 2 dias depois, a Kathy estava no trabalho e ela recebeu uma ligação. Ela então disse para o chefe que ela precisava sair do trabalho correndo e encontrar o namorado dela, que aparentemente tinha sido baleado. Ela então saiu e entrou num Honda Prelude cobre, dirigido por um homem branco de cerca de 40 anos de idade, que tinha a mesma descrição do Leonard Lake. E foi assim que a Kathy, de apenas 18 anos de idade, foi parar em uma cela dentro de um galpão em uma propriedade remota em Wilsonville. No dia seguinte, o gerente da loja onde ela trabalhava recebeu uma ligação da Kathy dizendo que ela ia precisar de uma licença de 4 semanas. E dias depois, ele recebeu uma carta com a assinatura dela dizendo que ela e o namorado Mike tinham encontrado empregos permanentes na região do Lake Tahoe e que ele deveria limpar o armário dela e enviar todos os seus pertences para uma caixa postal em Wilsonville. Eu tenho dificuldade para pronunciar essa palavra. Uma carta similar foi enviada ao irmão adotivo do Mike, de que eles tinham encontrado empregos perto da região do Lake Tahoe e que eles não iam voltar. Assim que ela chegou na cela, a Kathy começou a ser filmada. Nossa, que pesadelo. A primeira filmagem mostra ela em uma poltrona marrom velha, com os punhos presos em algemas. De trás da câmera, você ouve a voz do Leonard dizer: "O Mike está nos devendo. Ele não pôde pagar. Agora, nós vamos te dar uma escolha, Kathy. E essa é provavelmente a última escolha que nós vamos te dar. Você pode cooperar, pode fazer tudo o que dissermos para você fazer de boa vontade, e em aproximadamente 30 dias, se você quiser uma data para escrever no seu calendário, o dia 15 de maio, nós iremos te drogar, vendar seus olhos e te levar de volta para a cidade e te largar lá. Meu nome você não sabe. O nome dele é Charles. Foda-se. Você não sabe onde está. E o que você diz não pode nos machucar. E até lá espero que o Mike tenha desaparecido graciosamente. Obviamente estou lhe contando isso porque não temos controle sobre o que você dirá quando se for. Se você não cooperar conosco, se você não concordar essa noite, agora mesmo, em cooperar conosco, provavelmente daremos um tiro na sua cabeça e a enterraremos na mesma área em que enterramos o Mike. Enquanto você estiver aqui, você nos dará informações sobre o Mike, seu irmão, contas bancárias, para quem precisamos escrever para corrigir as coisas. Provavelmente faremos você escrever algumas cartas. Enquanto você estiver aqui, nós a manteremos ocupada. Você vai lavar pra gente, limpar pra gente, cozinhar pra gente, foder a gente. Essa é sua escolha, em poucas palavras. Não é muito uma escolha, a menos que você tenha o desejo de morrer. Na verdade, Kathy, eu gosto de você. Eu não gostei de mentir pra você, acredite você ou não. A justiça não está em debate. Não estamos preocupados se somos justos ou se somos bons. Estamos apenas preocupados com nós mesmos. Bastardos e egoístas, talvez. Você provavelmente pensará em nomes piores para nós nas próximas 4 semanas. Nas últimas 24 horas, ficamos cansados, nervosos e um pouco tensos, talvez. Esperamos que você faça algo a respeito disso. Acredite em mim, nós precisamos disso. Se você cooperar conosco, seremos muito legais com você. Se não, provavelmente a levaremos para a cama para ser amarrada, estuprada, morta e enterrada. Desculpa, moça, o tempo acabou.
Faça a sua escolha. E com a voz fraca e sem saber o que dizer, a Kathy só conseguiu dizer: eu vou estar disponível, eu vou cooperar com o que você quiser. Eles então soltam as suas algemas e pedem para que elas tirem a roupa para que eles, entre aspas, vejam o que eles compraram. Ela coopera e começa a se despir. E o Leonard continua, porque ele não é uma pessoa apenas chata, ele não cala a boca chato. Nossa, ele é muito chato, pelo amor de Deus. Ele é muito chato. Estamos preparados para fazer praticamente qualquer coisa para que você concorde conosco. Eu estou feliz que você tornou tudo isso desnecessário. E eu não preciso falar o que aconteceu depois, né, gente? Não. A gente sabe o que aconteceu e não foi nada bom. Outras 2 filmagens existem da Kathy. Numa, ela aparece massageando Charles Inc., que tá nu. E na outra, o Leonard aparece dizendo que ele sabe que ela tentou arrombar a porta para fugir, porque as dobradiças estavam tortas. Então ela começou a tentar arrombar a porta e entortou as dobradiças, o que ela deve ser forte pra caralho. E ele viu que as dobradiças estavam tortas e ficou puto com ela. E daí ele começa a filmar ela e fala: eu sei que você tentou fugir, isso me deixa um pouco perturbado. Eu sei que ninguém te ouviu. Eu te mostrei as pílulas de cianeto, você sabe que nunca vão me pegar vivo. Eu espero que ninguém nunca me pegue fazendo essas coisas estranhas, mas se alguém o fizesse, eu morreria. O fato de você morrer é irrelevante agora. Eu não quero que você morra e eu não quero morrer. E a melhor maneira de conseguir isso é que nenhum de nós seja pego. Então, o que eu posso fazer para provar para você que eu tô falando sério? Eu não quero bater em você, Kathy. Eroticamente, isso me excitaria. Mas digamos que eu ainda tô tentando manter um pouquinho de sanidade, ok? Agora me diga se você entendeu. E ele manda ela, então, como se nada tivesse acontecido, ele manda ela posar nua de diversas formas. Se despindo, posando aqui, ali. E ele começa a fazer, small talk, começa a conversar com ela, falando: eu não gosto de fotos nuas, na verdade. Eu acho que de lingerie é muito mais chique, é muito mais sexy, porque... Small talk, né? Conversa de elevador. E daí ela tenta, sabe, buscar uma humanidade, tentar uma conexão pra ver se ele é menos horrível com ela. E ela fala, porque eles não deixam, essas fotos não deixam nada pra imaginação, né? Ela tá tentando cooperar e ser a pessoa mais doce e tentar desarmar ele, né? Enfim. Até hoje a gente não sabe quantas horas, dias ou semanas a mais a Kathy viveu sob aquela tortura mental. Então a gente também não sabe como foram as últimas horas dela. O que a gente sabe é que ela não foi a única prisioneira da Operação Miranda. E é aqui que termina a parte 2. Nossa, que pessoas horríveis. Halloween, filha. Pesadelos da vida real. Pois é. Halloween. Rapaz... É isso, gente. Eu tentei resumir bastante, porque é um tema pesado, de novo, o livro entra em detalhe, então o livro narra absolutamente todas as conversas que eles tiveram, todos os vídeos. Nossa, eu tô bem de boa. E você consegue achar esses vídeos na internet, aparentemente, viu? Tem uns snuffs que eles fizeram que você consegue achar aí, mas eu não quis nem procurar, porque é a minha cara procurar, ficar traumatizada e Deus não, pelo amor de Deus, nem olha. Eu consigo ver muita coisa, mas esse tipo de coisa não dá. Não dá. Não tem explicação pra isso, sabe? Não tem... E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da parte 2. Os apoiadores estão recebendo na quinta-feira. E a parte 3, os apoiadores irão receber na próxima terça-feira. Yay! 3 então, partes! Enquanto o mundo estará recebendo a parte 2, vocês estão recebendo a conclusão dessa terrível jornada. Mas tudo bem. Não, é um caso de serial killer meio clássico, assim, né? Meio... E pedem muito pra gente fazer uns casos mais clássicos, assim, também. Então, é importante. Eu entendo que é sofrido, que é arrastado, mas é importante. E só pra... eu sei que
algumas pessoas já me mandaram mensagem falando, você tá fazendo esse caso? Você vai fazer o Toy Box Killer? E a resposta é sim, eu vou fazer o Toy Box Killer. Você vai fazer? Farei. Já me pediram bastante, eu falei, nossa, não sei se tem muita coisa pra falar dele, mas já me pediram bastante, porque é o pesado dos pesadões, dos mais pesados, de todos os pesadelos pesados que existem de peso, né? Então... Esse e o da Sylvia Likens são casos que eu não gosto nem de passar perto. Então, mas eu vou fazer esse caso, sim. Eventualmente, se a Renata tiver de acordo, se ela conseguir sentar e ouvir eu falando. Sim, não, claro, eu estou sempre de acordo. Você pode fazer o que você quiser. Se ela conseguir me ouvir falando sobre o David Parker Ray por 2 ou 3 episódios. Tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Eu consigo. Pelos potrankers, eu engulo o choro. Eu engulo a minha revolta. Gente. Fala pra gente se você gosta desses casos clássicos. Fala pra gente se você gostou, se você tá gostando desses roteiros. Fala pra gente se você quer mais serial killers. E é isso. Dá o seu feedback pra mim no meu Insta pessoal, ou no Insta do Pátria, ou no Spotify, ou onde quer que você possa se comunicar com a gente. E sejam bons. E busquem conhecimento. E muito obrigada pelo carinho, pelo apoio, pelos likes, pelos plays. Exato. E vamos mimir? Vamos dormir? Porque... Naninha time. Gente, boa semana. Eu amo vocês. Tchau. Beijos. E se você gostou desse episódio e quer receber conteúdo exclusivo sem comerciais, vá até a Orelo para se tornar um apoiador do Pátria. Você também pode se inscrever no nosso canal do YouTube para episódios inéditos todos os domingos. E agora sim, tchau!